Blasfêmia! Todos ouviram isso? Boa noite, queridos, graça e paz. Nós vamos dar sequência aqui nas nossas reflexões sobre este tema, um novo olhar sobre a Páscoa. E repetindo, aqui alguns princípios que nós já temos estabelecido durante o mês, nós não temos dúvida alguma sobre quem é o herói da nossa Páscoa. Hoje, nós comemoramos a data específica da Páscoa, e a Páscoa ela tem a ver com a ressurreição de Jesus. Jesus é a nossa Páscoa, no sentido de que ele é o Cordeiro que foi morto, imolado, pelo seu sangue, e não só pelo seu sangue vertido na cruz, mas por causa da sua ressurreição ao terceiro dia, nós temos paz com Deus, nós alcançamos essa graça do perdão do Senhor. E a gente, todos os anos, tem observado nessa perspectiva, destacando Jesus como o herói da Páscoa, assim como ele é. Mas dessa vez a gente está tendo uma perspectiva nova, a respeito da Páscoa, observando os eventos que antecederam a crucificação de Jesus e como Jesus esteve em contato com algumas pessoas que a gente entende que são os vilões da história. Porque no primeiro domingo desse mês nós falamos a respeito de Caifás. E Caifás era o religioso mor, era o sumo sacerdote. E a gente acha que ele é um vilão porque ele tinha o poder, a autoridade da religião para parar com aquelas manifestações pedindo a morte de Jesus. Caifás era um personagem que poderia usar da religião e deveria usar da religião para se chegar ao Senhor, conhecer a Deus. Portanto, quando Jesus esteve no primeiro julgamento diante dele, ele deveria saber diante de quem ele estava, mas ele não sabia. E a gente aprende, então, com Caifás, que às vezes a religiosidade, ela não necessariamente nos conduz a um conhecimento correto de Deus. Muitas pessoas podem estar escondidas atrás da religiosidade, mas não consideram Jesus. Condenam Jesus na primeira oportunidade que tiverem. Domingo passado nós falamos sobre um segundo vilão. O segundo vilão se chama Pilatos. E Pilatos, ele é aquela figura que nós detestamos pelo fato de ele ter se omitido da sua responsabilidade. Pilatos, ele não era um judeu, ele não era da elite religiosa como Caifás, mas ele era o governador da província da Judéia. E Caifás, ou melhor, Pilatos, ele tinha a possibilidade de também acabar com aquele julgamento facilmente. Ele podia declarar Jesus inocente, ele podia liberar Jesus. Mas o que acontece? Com medo de perder o seu cargo, com medo de arranjar animosidade com os religiosos, com César, enfim, com o imperador, ele prefere lavar as mãos, ele prefere se omitir. E nós conversamos a respeito disso, que é impossível, e por mais que a água ali tenha lavado as mãos de Pilatos, aquela água não tinha o poder para lavar o seu coração do seu pecado. E a omissão, ela é perigosa. Diante de Jesus, nós não podemos pensar como Pilatos, que a gente tem essa neutralidade. E Pilatos pensou assim, se eu me omitir, se eu calar a minha consciência que está dizendo que esse homem é inocente, se eu ignorar os conselhos da minha esposa que está dizendo que esse homem é justo, eu já sei disso. Mas se eu ignorar e fazer o que o povo está pedindo, eu me livro dessa responsabilidade. Mas a omissão é um pecado, como nós vimos. É um pecado de abnegação da verdade. É saber a verdade, mas por conveniência preferir a mentira. E Pilatos, então, se torna esse vilão da história que entrega Jesus para o povo que estava sedento por sangue. Mas, hoje nós vamos falar sobre, talvez, o pior vilão de todos. Porque quando a gente pensa na morte de Jesus e nas pessoas que tiveram contato com ele, ok, Caifás era religioso, mas era um camarada
religioso, mas político ao mesmo tempo. Ele desprezava Jesus, a gente já sabe disso. E por mais que seja difícil de tragar isso, né, do fato dele ser um religioso que não estima Jesus, mas ok, passa, ele tinha uma certa distância de Jesus. Pilatos, a mesma coisa. Era um governador, era um político distante de Jesus. Mas tem um personagem que salta aos nossos olhos quando a gente fala de vilão. Vocês sabem quem é? Judas, o tal do Judas. E eu quero refletir nessa noite sobre Judas, porque Judas, ele é conhecido como o traidor. Judas é aquele que traiu Jesus. E por que a traição de Judas é tão dolorosa e tão diferente de todos os outros que traíram Jesus? Porque Judas era próximo, Judas era um discípulo. Ele não era só um religioso como Caifás, ele não era um político como Pilatos, ele era um discípulo de Jesus que foi escolhido, que caminhou com Jesus durante 3 anos e que inclusive teve os seus pés limpos ali por Jesus, junto com os demais discípulos na ocasião da ceia, mas ele escolheu um caminho de traição. E o Judas é bem famoso nessa época, eu não sei, hoje a gente não se diverte mais dessa forma, deve ser, sei lá, preconceito, né, contra Judas, mas antigamente existia uma tradição. Quem já deu umas pauladas, pedrada num Judas num poste aí? Hoje nem existe, né, Judas não tem mais, né, aqueles bonecos. Mas eu já dei muita pedrada naquele boneco nos postes. Antigamente o pessoal pendurava assim, e a gente malhava o Judas mesmo, né? E era bem divertido. E Judas, por mais que essa tradição aí já tenha passado com o tempo, talvez a gente pudesse recuperar, né? Pendurar uns Judas aí nos postes perto da igreja, né? Mas a gente não gosta do Judas, essa é a verdade. Quem aqui se chama Judas? Quem conhece alguém chamado Judas? Quem tem coragem de colocar o nome no filho de Judas? Eu dou R$1.000 para quem? Vou fazer um desafio, né? Quando chegar a tua vez, Guilherme. R$1.000 para você colocar o nome de filho de Judas. Não tem dinheiro que pague para colocar o nome do filho de Judas. Porque a gente sabe que os R$1.000 vão acabar rápido. Mas ele vai ter que ficar com esse nome negativo. Então, Judas é ruim em todos os sentidos. E, gente, Judas é um nome bonito. Já parou para pensar nisso? É bonito o nome Judas. Judas. Ó. Inclusive, significa louvor a Deus, né, Judas? É um negócio, é um significado bonito. Mas a pessoa, o indivíduo chamado Judas, bagunçou o nome, bagunçou o significado. E a gente não gosta do Judas. Então, quando eu falo assim, vamos falar sobre Judas o traidor, dá certo, combina, né? Falar Judas e traidor ao mesmo tempo, tá certo. Esse é o adjetivo desse camarada aí. Ele é traidor. Mas deixa eu completar aqui então o título. Judas, o traidor, que habita em nós. Quer ver? Abre lá em Mateus, capítulo 26. Nós vamos fazer a leitura de um trecho importante aqui, Mateus, capítulo 26, dos versos 14 ao 25. Mateus 26, do 14 ao 25. Diz assim: Então, um dos 12, chamado Judas Iscariotes, indo ter com os principais sacerdotes, propôs: Que me quereis dar, e eu vô-lo entregarei? E pagaram-lhe 30 moedas de prata. E deste momento em diante buscava ele uma boa ocasião para o entregar. Os discípulos, no primeiro dia da festa dos pães asmos, vieram os discípulos a Jesus e lhe perguntaram: Onde queres que te façamos os preparativos para comeres a Páscoa? E ele lhes respondeu: Ide à cidade ter com certo homem e diz-lhe: O mestre manda dizer: O meu tempo está próximo, em tua casa celebrarei a Páscoa com os meus discípulos. E eles fizeram como Jesus lhe ordenara, e prepararam a Páscoa. Chegada a tarde, pôs-se ele à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou Jesus: Em verdade vos digo que um dentre vós me trairá. E eles, muitíssimo contristados, começaram um
por um a perguntar-lhe: porventura sou eu, Senhor? E ele respondeu: o que mete comigo a mão no prato, esse me trairá. O Filho do Homem vai, como está escrito a seu respeito, mas ai daquele por intermédio de quem o Filho do Homem está sendo traído. Melhor lhe fora não haver nascido. Então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. Vamos orar? Senhor, a sua palavra foi lida. Nós pedimos, como todo domingo, a sua graça, ó Deus, para que sejamos, no nosso entendimento, esclarecidos das verdades da tua palavra e que a gente aprenda essa noite, ó Deus, qual é a sua vontade para as nossas vidas, que a gente aprenda e esteja alerta, ó Deus, contra os perigos que rondam a nossa vida espiritual. Que o Senhor nos proteja, ó Deus, de nos identificarmos com esses personagens que são vilões e, ao mesmo tempo em que nós observamos a vida deles, que a gente possa, ó Deus, por meio de uma reflexão sincera também, confessar os nossos próprios pecados e nos arrepender diante do Senhor, que é, sim, o nosso Salvador. Fala com o seu povo, fala com a sua igreja, é a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Queridos, não tem como evitar, né, o fato de que quando nós olhamos para a Bíblia, a gente está diante do espelho. E não somente quando nós mencionamos personagens, né, que são aqueles heróis, aqueles personagens que a gente se identifica, que a gente se empolga com a sua trajetória, mas também com esses vilões que a palavra de Deus nos apresenta. Porque quando a gente observa Caifás, quando a gente observa Pilatos e hoje quando a gente observa Judas, talvez a gente esteja de fato diante do espelho. E isso é uma bênção. Se a gente se identificar com Judas aqui, é uma bênção. Porque a gente tem a oportunidade, né, de refletir e alinhar o nosso coração. Mas eu gostaria que a gente refletisse sobre esse homem aqui. Pensa nessa cena, um homem na noite, no breu da noite, caminhando ali de maneira apressada pelas estreitas ruas de Jerusalém, com passos apressados se dirigindo ao Sinédrio, a lua brilhando ali no seu rosto tenso. Parece que esse homem está andando com uma espécie de saco, fazendo um barulho, são moedas dentro desse saco, 30 para ser mais exato, 30 moedas. E ele está andando ali, né, com aquele semblante tenso, mas a sua consciência ardendo a respeito de o que ele fez da vida dele. Judas está caminhando aqui e aquele tilintar metálico das moedas batendo, por um lado, significava que ele obteve algum certo tipo de lucro, mas, ao mesmo tempo, aquele barulho das moedas batendo, talvez elas fossem uma espécie de zombaria da própria alma dele, da condição que ele tinha se colocado. Algumas horas antes, Judas, ele está com Jesus. Ele está diante de Jesus, ouvindo as palavras de Jesus. Ele está comendo com Jesus. E mais do que comendo com Jesus, mas o próprio Jesus mergulha o pão e entrega para Judas. Isso é muito significativo, né? Na cultura judaica, isso, quando o anfitrião ele molhava o seu pão e entregava para alguém, e a gente pensa assim que Jesus entregou Judas, né, quando ele fez isso. Quando Jesus fala, né, quem é o traidor, né, quem é o traidor. E aí, lá no Evangelho de João, né, aparece Pedro fazendo um sinal para João, né, para João perguntar para Jesus, quem que é o traidor? E Jesus responde para João, Jesus fala, para quem eu molhar o pão e entregar, esse é o traidor. E é tão interessante porque Jesus molha o pão, entrega para Judas, Judas come o pão, sai, e o texto fala que nenhum dos discípulos entendeu nada do que estava acontecendo. Porque na cabeça deles é o contrário. Como é que Jesus vai dizer quem é o traidor e, ao mesmo tempo, ele pega o pão, molha e entrega para o Judas? Porque molhar o pão e entregar significava que aquela pessoa era de extrema confiança, que ela estava acima de qualquer suspeita.
Na cabeça dos discípulos, quando Jesus entrega o pão para Judas, meio que Jesus está falando assim, não é ele. E aí Judas levanta e sai, sabe aquela ideia assim, vai saindo e o último que ficar é o traidor, né? E os discípulos ficam, e o texto é bem claro, diz que eles não entenderam o que estava acontecendo. E Judas sai, e aí os discípulos falam, será que ele saiu comprar mais pão? Mas a cabeça dos camaradas só pensa em comer esses discípulos, né? Não mudou muito, né, com o passar dos anos, né? Mas eles estão preocupados, eles não perceberam o que estava acontecendo ali. Então Jesus, ele dá o pão para Judas, mas Judas sabe o que está acontecendo. Judas sabe que é ele. Judas já sabe a decisão que ele tomou. E aí ele come o pão com Jesus, no Evangelho de Mateus aqui, ele faz a pergunta para Jesus, porque todos os discípulos, e eu acho isso muito interessante, quando Jesus fala, eu não sei se você gostaria de participar de um jantar desse jeito, mas esse jantar aqui foi esquisito, né? Foi difícil. Porque 13 homens e um segredo, né? Porque 12 discípulos mais Jesus, 13. Tem 13 homens ali, tem um segredo ali, tem um negócio uma bomba que Jesus resolve soltar bem na hora que eles vão se servir, seu Rubens. Eles vão pegar a comida, Jesus solta essa bomba. Pessoal, eu queria falar uma coisa para vocês. Um de vocês que é um traidor. E é engraçado que os discípulos não falam assim, eu não sou, deve ser vocês aí, briguem vocês, porque eu tenho certeza que eu não sou. Eles ficam com dúvida se eles são mesmo o traidor, porque eles perguntam, Jesus sou eu? Por acaso sou eu? Isso é muito bacana, né? Isso é ser discípulo, né? Eles estão abertos para essa possibilidade, eles sabem que eles podem sim trair Jesus e eles não querem que isso aconteça. Mas aí Judas também pergunta, mestre, por acaso sou eu? E aí Jesus fala, bom, tu disseste. E fica esse negócio, não é, mas não é. Né? E Jesus sabe, e Judas também sabe. Ele recebe aquele olhar de Jesus, né, falando, o que você tem a fazer, faz depressa. Vai e faz o que você tem que fazer. E eu acho que Jesus está com aquele olhar que ele teve sobre aquela cidade, né, de Jerusalém, quando ele chora diante dela, né, com compaixão, falando, quantas vezes eu quis acolher vocês, mas vocês me rejeitaram, e vocês vão cair, não vai sobrar pedra sobre pedra. E eu fico pensando que Jesus está olhando para Judas com esse olhar. E Judas, isso é uma condenação ainda pior, né? Você vê esse olhar de Jesus e mesmo assim rejeitá-lo. Aquele olhar de Jesus de uma misericórdia que vai ser desperdiçada. Isso deve ser terrível. E Judas, então, ele sai da presença de Jesus. E naquela noite, que essa mesa, então, da Páscoa foi preparada, Jesus estava ali diante deles, a gente percebe que esse traidor, ele não era um estranho. Esse traidor era um dos 12. Era um escolhido de Jesus. Isso significa que esse discípulo tinha visto os milagres de Jesus, ele tinha ouvido os sermões que Jesus pregou, ele experimentou ali o convívio com o próprio Deus encarnado. Mas mesmo diante de Jesus e diante da mesa de Jesus, parece que Judas, ele tinha escolhido espiritualmente outra mesa. Ele estava sentado em outro tipo de mesa. A mesa do lucro. A mesa do benefício pessoal. E o sacrifício exigido para se obter o lucro era a traição. Isso faz a gente pensar que hoje muitas pessoas também estão diante de Jesus, não é verdade? Muitas pessoas sentam-se à mesa do Senhor, participam aqui dos cultos, estão envolvidos com o ministério, estão envolvidos na membresia, mas no íntimo dos seus corações, muitas pessoas já venderam também a sua alma por 30 moedas. Moedas talvez
né, culturais que divergem das propostas do reino de Deus, moedas institucionais, cargos, posições, emocionais, pessoas que cedem às suas emoções para satisfazê-las e, em troca disso, traem Jesus, as palavras que Jesus falou, né, e mesmo sabendo a vontade de Deus, ignoram completamente porque as suas emoções se tornaram o seu ídolo. Judas, ele não errou porque ele se afastou de Jesus. E isso nos torna muito próximos de Judas também, porque o erro dele não foi se afastar de Jesus. O erro de Judas foi porque, apesar de estar tão perto, ainda assim ele o rejeitou. Esse tipo de pecado de rejeição, de traição, só pode cometer quem está perto. A gente não liga para traições de pessoas que estão distantes. O fato da traição ser dolorosa é porque ela parte de pessoas que a gente não está vestindo armadura contra pessoas que estão no nosso círculo de amizade, de intimidade. E é por isso que é tão dolorido. Porque você recebe um golpe de alguém que você não esperava. Mesmo Jesus sabendo disso, né, a gente precisa pensar aqui na perspectiva de Judas. Às vezes a gente tenta olhar esse texto muito assim, não, mas Jesus era Deus e ele sabia que ia acontecer isso, na verdade tudo isso já estava determinado. Sim, da perspectiva de Deus tudo está determinado. Mas da perspectiva de Judas e às vezes da nossa, a gente não sabe a totalidade dos planos de Deus. E é por isso que às vezes a gente desvirtua, é por isso que às vezes a gente sai do caminho, é por isso que às vezes a gente trai Jesus também. O ponto aqui é que essa história aqui ela não é apenas do Judas, essa pode ser também a nossa história, se a gente não se atentar para as verdades do Evangelho e para o que esse texto nos aponta. Eu gostaria, então, de rapidamente apresentar 3 atitudes aqui de Judas, né, para nos ajudar a evitar estes erros também. O primeiro ponto que eu destaco é o amor ao lucro pessoal acima da glória de Cristo. Porque o versículo 14 e 16 ali diz, então um dos 12, chamado Judas Iscariotes, foi ter com os principais sacerdotes e lhes disse, que me quereis dar e eu vou-lo entregarei. O que está acontecendo aqui, queridos? Judas, ele está em busca da realização do seu coração. Judas ama a possibilidade de usar Jesus para obter um benefício. Ele ama o dinheiro acima de amar o próprio Cristo e a sua glória. Ele vai lá, ele faz a proposta para os religiosos, ele vai dizer, vocês querem que eu entregue Jesus para vocês? O que eu ganho com isso? Eu dou Jesus, eu entrego Jesus, mas em troca o que eu ganho? E o texto nos fala que ele aceitou a proposta de 30 moedas. E, puxa, isso aqui é triste porque quando a gente olha lá para Êxodo, capítulo 21, você vê que exatamente 30 moedas era o valor, era o preço de um escravo. Você comprava um escravo por 30 moedas. Então, esse é o valor que Judas viu em Jesus. Durante todo esse tempo convivendo com Jesus, Judas não percebeu que Jesus era um tesouro sem fim. Ele olha para Jesus, mas ele não vê Jesus como um tesouro, ele vê Jesus como uma oportunidade de um ganho passageiro, pequeno. O coração de Judas ele estava possuído não pela glória de Cristo, mas pelos lucros que Mamon podia conceder. É triste, é forte a gente falar sobre isso, mas essa é a verdade. Agora, quando a gente olha para os nossos dias, quantas pessoas também não estão negociando Jesus?
E a gente não precisa ir muito longe, a gente não precisa nem sair dos nossos arraiais, né, cristãos, mas a gente percebe assim, pessoas que estão negociando Jesus por algumas migalhas de reconhecimento, por migalhas de influência, por migalhas de visibilidade ministerial. A gente vê ministérios que vão se corrompendo por causa da idolatria, da fama. A gente vê uma teologia que vai sendo esvaziada dos seus das poderosas palavras de Deus que estão contidas neles. A gente vê essa teologia coach, né, esvaziada de espiritualidade, mas que ajuda você a atingir o seu potencial e alcançar os seus benefícios, alcançar aquilo que você quer. E geralmente as pessoas querem coisas que não necessariamente são Jesus. A gente vê pessoas que negociam Jesus por views nas suas redes sociais, que fazem qualquer negócio para ter bastante visualização, para ter destaque, para ter, no final das contas, dinheiro. A gente vê pessoas vendendo a verdade quando elas começam a se adaptar ao gosto do público. E esse é um erro de Judas no coração dessas pessoas. Porque Judas, ele não nega Jesus com palavras. Você não vai ver nenhuma vez que Judas está proferindo palavras rejeitando Jesus. Judas é um cara frio e calculista. Judas sabe usar Jesus para aquilo que ele quer. Não é a primeira vez que Judas aparece aqui, ele mexe com dinheiro, ele é tipo o tesoureiro da igreja. O Fabiano não está aqui dentro. Então o Senhor não está falando com ele diretamente. Mas Judas seria o tesoureiro da igreja, né? E todo mundo sabia que ele era ladrão, que ele desviava dinheiro, que ele era interesseiro, né? A gente percebe, ele é muito sagaz, mas ele é um cara que tem um perfil assim politicamente correto de lidar com as coisas. Então ele é muito tranquilo, ele parece que é. Eu já falei isso aqui para vocês, né? Mas saiu uma vez um artigo lá de o pessoal traçando o perfil psicológico dos discípulos, né? E dentre os 12 discípulos de Jesus, o mais saudável era Judas Iscariotes. Então, que o pessoal era tudo doido, né, os discípulos de Jesus. Judas era o mais equilibrado, é o mais coerente, né? Mas Judas, ele nunca nega Jesus com palavras. Porém, ele não grita que não gosta de Jesus. Ele não está falando alto ali que ele rejeita os ensinamentos de Jesus. O problema do Judas é que ele vende Jesus silenciosamente. Isso é bastante complicado e é isso que tem acontecido com muitos ministérios e com muitas pessoas, que usam Jesus para determinados fins. Jesus é só um degrau para se chegar no lugar que essas pessoas almejam. E essa é a pergunta para nós. Você de fato almeja Jesus? Ou você pretende utilizar Jesus e na oportunidade que der para você negociar, na oportunidade que der para você trocar Jesus, vender ele por 30 moedas, você venderá também? Essa é uma pergunta que a gente precisa fazer. Martinho Lutero, né, ele dizia que aquilo em que você deposita o seu coração e confia, isso é o seu Deus. O problema de Judas não foi a traição. E é isso que a traição foi a última medida que Judas tomou. Mas o problema de Judas não foi trair Jesus, o problema foi a adoração errada. E a adoração, é por isso que a gente fala que a adoração é importante, ela é o primeiro aspecto moral da lei de Deus. É por isso que Deus fala, vocês não podem ter outro Deus além de mim. Porque o ídolo, ele vai competir. Ele vai exigir de você tudo que você tem. Um ídolo vai exigir o seu tempo, ele vai exigir as suas finanças, ele vai exigir a sua dedicação. Só que é exatamente a mesma coisa que Jesus pede. É a mesma coisa que nós devemos unicamente a Deus.
porque dele nós recebemos tudo. E é para ele que nós devolvemos por meio do serviço, por meio da gratidão e adoração. Então, quando a adoração ela está desfocada, quando a gente não adora Jesus, a gente vai terminar por traí-lo. Esse é o raciocínio que a gente consegue tirar aqui de Judas. Porque, no final das contas, ficou claro para nós que Judas ele gostava e ele amava o dinheiro. Ele adorava isso. A possibilidade de lucrar com Jesus. É isso que ele via. E, para além disso, para um cara como Judas, que achava que ia lucrar, ele pensava que Jesus era um Messias, né, que ia ser um rei, mas um rei físico, né, que ia dominar ali toda, enfim, Jerusalém, ia ser um rei terreno. E Judas falando, bom, eu estou andando com esse camarada aqui, e está difícil, mas a hora que ele virar um rei, eu serei um príncipe, eu vou sentar ali na mesa dos importantes, né, a gente vai ter muito recurso, ele vai ser o dono, né, de toda... Eu vou continuar sendo o tesoureiro, mas aí eu vou ter recursos ilimitados para manipular, enfim. E quando Jesus vai demonstrando ali que não vai acontecer isso, né, Jesus, inclusive, vai falando sobre ele morrer mesmo, ele ser entregue, ser morto, e aquilo que os outros discípulos tinham dificuldade de entender, Judas talvez já tinha captado. E ele falou, rapaz, esse camarada não vai ser rei, coisa nenhuma. Ele vai dançar mesmo, e quem tiver com ele também. Então, o que eu consigo com agora? Né? Você consegue 30 moedas, eu topo, eu aceito. Porque esse Jesus aí está falido. Quem andar com ele vai estar em fracasso também. Né? Então, o verdadeiro tesouro de Judas, a gente descobre que não era Jesus, era o dinheiro. Ele não valorizava Jesus como um senhor, mas como um meio, né, para alcançar os seus fins pessoais. O segundo ponto que eu gostaria de destacar aqui é a proximidade sem comunhão. Versículo 20 e o 21 diz para a gente que ao cair da tarde, pôs-se Jesus à mesa com os 12 discípulos, e enquanto comiam, declarou, em verdade vos digo que um de vós me trairá. Isso aqui reforça esse ponto para a gente, proximidade sem comunhão. É possível a gente estar próximo de Jesus, mas não ter comunhão com Ele. Judas está aqui à mesa, Judas tinha sido enviado em missão, lá em Mateus 10 a gente vê Jesus enviando os discípulos, Judas está junto. Judas ouviu o sermão de Jesus, inclusive o sermão do monte. Judas, provavelmente, assim como os outros discípulos, talvez até impôs as suas mãos sobre enfermos, ele expulsou demônios, mas a sua comunhão com Cristo era superficial. O coração dele não era rendido. Ele conhecia Jesus, mas de maneira superficial. Ele não era íntimo de Jesus, ele não tinha comunhão com Jesus. E também, hoje a gente percebe que há uma geração aí de cristãos que estão próximos de Jesus. Talvez estão nos bancos das igrejas, nos grupos de louvores, estão ocupando aí os lugares mais perto de Jesus, mas eles não estão em Cristo. E às vezes algumas pessoas até conhecem as doutrinas reformadas, sabem citar frases de João Calvino, de Lutero, sabem como é que a religião funciona, como a instituição funciona, mas nunca tiveram um coração quebrantado pelo Cristo. Estão próximos da ortodoxia, mas estão distantes da obediência verdadeira e submetida ao Senhor. Judas, ele representa isso para nós. Ele está à mesa sentado junto com os outros, mas ele não tem comunhão. Participava dos rituais religiosos, mas não partilhava da mesma fé. Ele aparentemente era um discípulo,
Mas parecer um discípulo não é a mesma coisa que ser. E Judas, portanto, por mais que ele estava próximo de Jesus, essa ausência de comunhão com o Senhor não era uma prova de salvação para ele. Nossa teologia, ela defende, né, a graça comum. Por meio da graça comum, todas as pessoas podem inferir a existência de Deus. As pessoas podem chegar à conclusão, né, que Jesus ele é um Salvador, mas a gente sabe que existe a graça salvadora, que é aquela que convence o coração, que é aquela que faz a gente entrar num estágio de intimidade com Deus. E estar diante de Deus, intimidade com Deus, é conhecer ao Senhor, mas nesse processo de conhecer quem é o Senhor, nós também conhecemos quem nós somos. E é por isso que a indagação dos discípulos, ela é coerente. É por isso que todos os domingos aqui a gente faz essa reflexão também. O momento de contrição, de confissão, é exatamente para a gente fazer isso. Senhor, por acaso sou eu que estou te traindo? Como é que eu estou fazendo isso? Me ajuda, me perdoa. Só faz isso quem ama, só faz isso quem é íntimo. Só pede perdão quem conhece o nível da ofensa que comete. Então, essa é a lição para nós. Hoje muitas pessoas também convivem num ambiente de igreja, mas ainda não nasceram de novo. Conhecem as liturgias, cantam os cânticos, sabem as palavras corretas, mas o coração ainda continua rebelde. Continua rebelde. E a pergunta para nós é essa: você está com Jesus, em Jesus, ou você está apenas perto dele? O terceiro ponto aqui é a oportunidade de arrependimento ignorada. Isso aqui é talvez o ponto mais triste da trajetória de Judas. Oportunidade de arrependimento ignorada. O texto, versículo 22 ao 25, vai falar isso para a gente, e o texto diz: então Judas, que o traía, perguntou: acaso sou eu, mestre? Respondeu-lhe Jesus: tu disseste. E é interessante que essa fala de Jesus, tu disseste, significa, você acabou de dizer que sim. Mas quando Jesus fala isso, não é necessariamente uma palavra de condenação. Porque semana que vem nós vamos falar sobre um outro personagem que também traiu Jesus. Mas Jesus aqui, ele mostra para Judas a chance que ele está desperdiçando. Quando Jesus anuncia, né, que um de vocês vai me trair, eu repito que Jesus não expôs Judas. Jesus não fez essa exposição pública. Jesus podia ter dito: queridos, meus discípulos, um de vocês é um traidor, é o Judas aqui. Ó. Jesus não fez isso. Isso é muito curioso. Qual a razão de Jesus não ter feito isso? Jesus amou os seus e amou até o fim. O capítulo 13 de João começa falando isso. Todo o processo de Páscoa foi iniciado pelo próprio Jesus. Ele já ele sabe que todo mundo vai trair ele. Ele sabe que todo mundo vai sair correndo. Ele sabe que a chance de desejar vendê-lo, trocá-lo, está no coração de todo ser humano. Mas mesmo assim, ele resolve morrer e perdoar essas pessoas. E mesmo Jesus aqui, novamente, talvez você fique pensando, não, mas a teologia reformada diz que Judas já foi criado para a perdição. Tudo bem, mas essa perdição, ela precisa, para ela ficar bem estabelecida, ela precisa que a oportunidade seja dada também. É porque o que Judas representa aqui é que um coração que rejeita a Deus sempre vai
terminar com o mesmo fim de Judas. O coração daquele que se rebela contra Deus também recebe oportunidade, mas rejeita. Esse é o problema. O problema não é a graça de Deus, o problema é a dureza do coração. Então, a dureza do coração de certas pessoas é a própria condenação. É um evangelho com um cheiro de morte para algumas pessoas, da mesma forma que para muitos é o cheiro de vida. E aí, o Judas se endurece, ele vai fingir aqui uma certa inocência, ele vai dizer, é interessante porque a pergunta dele é assim, acaso sou eu mestre? Ele chama Jesus de mestre, né? E é interessante aqui porque mestre é um professor, né? um discipulador, né? Alguém que tem uma carga, uma bagagem, né, de instrução para passar para os seus alunos. Mas ele não chama Jesus de Senhor. E é isso que é interessante, Judas nunca chama Jesus de Senhor. Então é bem polido, bem educado, mestre, sou eu. E, gente, hoje é a coisa mais comum que a gente vê, até em pessoas que descaradamente a gente sabe que não acreditam no Evangelho, que se opõem a Jesus, mas a gente sabe que chamar Jesus de mestre hoje é um clichê. Que Jesus é um bom exemplo a ser seguido, que Jesus é um ótimo líder que a gente pode se inspirar, que Jesus é um guia moral que a gente deve considerar, mas poucas pessoas se prostram diante dele e se referem a ele como Senhor. Inclusive, nós gostamos muito da expressão Salvador. Jesus é o nosso Salvador. Mas a questão é que Paulo repete isso, que Jesus morreu e ressuscitou para ser Senhor dos vivos e dos mortos. Ele é o Salvador, mas não só o Salvador, ele é o nosso Senhor. Salvador é porque ele nos salva, mas ele nos salva agora para estarmos submetidos ao seu senhorio, ao seu comando. Portanto, a gente deixa de ser escravo do pecado, servo do pecado, rendidos ao pecado, mas a gente é transferido para o reino onde nós nos rendemos agora ao Senhor. Senhor significa, você governa a minha vida, você dita o que eu tenho que fazer. E Judas nunca teve coragem de chamar Jesus assim, porque Judas não queria se submeter ao Senhor. Então, hoje a religião contemporânea é muito assim, né? Jesus é um mestre, Jesus é um bom exemplo, enfim, Jesus é um profeta da moralidade. As pessoas gostam muito de falar sobre um Jesus que é muito tolerante, mas que não é soberano de forma alguma, que oferece uma graça, mas uma graça barata, porque não exige arrependimento. Judas, ele teve aqui uma última ceia com Jesus, mas ele perdeu a última chance que ele teve de arrependimento. Por quê? Porque o coração dele estava endurecido pelo pecado. Isso mostra para a gente que não é o conhecimento bíblico, não é a posição que a gente tem no ministério, nem são os anos que a gente tem de caminhada que nos impedem da queda. O que nos impede da queda é um coração quebrantado, humilde e rendido ao Senhor. É isso que nos impede da queda. Jesus deu a Judas, inclusive uma chance dele confessar que não sou eu mesmo, sou eu que sou o traidor. Mas Judas ignora isso. E ele prefere o desconforto do olhar de Jesus e da sua consciência, dizendo que ele é o traidor, sim, e que ele sabe muito bem o que ele vai fazer. Ele prefere o desconforto da traição à dor do arrependimento. Porque trair Jesus dói também. Mas aí que está. Ele dói um pouco, mas pelo menos vai ter 30 moedas, né? Esse é o raciocínio. Vai valer a pena trocar Jesus por 30 moedas. Esse é o pensamento.
A soberania de Deus, queridos, ela não exclui a responsabilidade humana. Isso é parte da nossa teologia reformada também. E por mais que nós temos, né, teólogos que são muito profundos no estudo, na exegese, na hermenêutica bíblica, mas todos eles chegam a essa conclusão: olha, o que a gente sabe é que a Bíblia ensina que Deus é soberano e que nós somos responsáveis. Como é que isso funciona na prática? Não sei, mas essa é a verdade. Deus é soberano e, ao mesmo tempo, os homens são responsáveis por suas ações. Deus oferece os meios de graça, mas o coração endurecido sempre vai desprezá-los. E Judas é a prova disso. E a questão aqui para nós é que, assim como Judas ouviu a voz de Jesus por 3 anos, nós também, você também, eu também, nós temos ouvido a voz de Deus, pelo menos semana após semana. Mas o que a gente tem feito com essa voz de Deus? A gente sabe que o tempo da graça, ele não é infinito. O coração, e é perigoso isso, porque um coração pode endurecer a ponto de não ouvir mais, não se quebrantar mais. E aquele que endurece a cerviz não tem cura, né? É isso que a palavra de Deus nos ensina. Conclusão aqui, queridos, e um alerta para todos nós que, assim como Judas, também estão na mesa com Jesus. E voltando àquela cena, né, a gente imaginando aí Judas andando com pressa, atravessando a cidade. Eu acho que Judas, ele não sabia que aquela seria a sua última chance. Talvez ele não sabia que aquelas moedas que ele recebera e achara que era o seu caminho para a felicidade, talvez ele não sabia que essas moedas se tornariam, na verdade, a sua rota para o inferno. Talvez ele não sabia que o beijo que ele daria em Jesus o tornaria o maior traidor de todos os tempos. Ele não sabia que a gente estaria falando sobre ele hoje. Ele não sabia do seu legado. Mas a pergunta é, e se ele soubesse? E se naquela mesa, ao invés de simular e sair dali para fazer o que ele queria fazer, se talvez ele caísse de joelhos e gritasse: Senhor, tem misericórdia de mim. Vamos elucubrando aqui, né? Vamos imaginar essa situação. Porque a tragédia de Judas não foi apenas a traição. A gente acha, né, que o fato dele ter traído Jesus lá que complicou a vida dele. Mas a tragédia de Judas é o fato de que ele esteve diante de Jesus, a verdadeira luz do mundo, e preferiu as trevas. Judas, ele beijou a face do autor da vida com os seus lábios de morte. Ele esteve tão perto e mesmo assim optou ir para tão longe do Senhor. É chocante porque João, capítulo 13, versículo 30, o versículo diz assim: e ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, e era noite. E João, ele usa uma linguagem interessante para falar, porque no começo do capítulo 13 ele já tinha falado que estava à noite, quando eles começaram a cear. E aqui no versículo 30, que é o último versículo, ele fala: ele, tendo recebido o bocado, saiu logo, ponto, e era noite. E o que João está reforçando aqui não é o fato de que estava à noite porque estava escuro lá fora. Não era por causa disso. A ideia de João aqui é mostrar que Judas, ele foi para a sua noite. Estava à noite, mas existe uma noite espiritual que a gente pode entrar também. E é mais ou menos você imaginar a cena de Judas entrando assim numa escuridão e sumindo, né? Uma pessoa que vai sumindo no meio da escuridão, assim. Ele entrou na noite dele, era noite para ele. E eu queria dizer que eu e você, nós também estamos onde Judas esteve. A gente está à mesa diante de Jesus, só que nós temos algo que Judas perdeu para sempre. Nós temos uma oportunidade.
E é por isso que a palavra de Deus nos alerta que toda vez que nós recebemos uma oportunidade, toda vez que nós ouvimos a voz, a palavra do Senhor, a recomendação é: não endureça o seu coração. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. A questão é, nós temos uma oportunidade que Judas não teve mais. Ele teve a última, mas ele não sabia que era a última. Nós ainda temos oportunidade. Nós ainda temos. A pergunta é: o que nós faremos com essa oportunidade que o Senhor nos concede? Hoje Jesus ainda oferece o pão. Jesus oferece a chance. Aliás, Jesus se ofereceu a si mesmo, para que todo aquele que nele crê tenha a vida. Não endureça também o seu coração. Não viva uma vida cristã de aparência, quando Cristo chama você para uma profunda comunhão. Esse é o chamado de Jesus para nós. Não para que a gente chegue perto, mas para que a gente tenha uma comunhão profunda com Ele. Não troque o Senhor da glória por 30 moedas de um momento prazeroso. Não troque Jesus por 30 moedas de vaidade, de orgulho, de idolatria. Não faça isso. Hoje é a Páscoa. Nós lembramos que Jesus morreu e ressuscitou. Mas a reflexão é para nós. Nós estamos diante desse Jesus ressurreto. E o meu convite para você essa noite é: hoje é dia de a gente largar as moedas e se agarrar ao Cristo, que morreu, mas está vivo para sempre. Feche seus olhos. Senhor, nós estamos em Sua presença, agradecidos por mais uma vez que refletimos na Sua palavra. E a gente observa, Deus, este homem chamado Judas, que esteve tão perto do Senhor, e a gente facilmente consegue julgá-lo e apontar os seus pecados, os seus erros, a reprovar a sua dureza de coração. Mas quantas vezes nós também não estamos nessa mesma situação? Quantas vezes nós também ouvimos a sua palavra? Quantas vezes nós ouvimos a sua voz dizendo: olhe, alguns aqui estão me traindo. E a gente não faz essa reflexão sincera de perguntar: Senhor, sou eu? Senhor, tem misericórdia de mim. Que o Senhor nos ajude, Pai, a termos este coração sempre atento, alerta sobre o perigo do pecado. E por mais que a gente sabe, ó Deus, que o Senhor morreu por nós, e é a fé em Jesus Cristo, é por saber que o Senhor Jesus morreu e ressuscitou que nós temos paz com Deus, que nós somos aceitos. Mas a gente percebe que Judas também estava perto do Senhor. E pessoas que estão próximos talvez saibam, tenham essas informações. Mas a gente quer ir para além disso, Senhor. Nós não queremos apenas ter informações sobre o Senhor, mas ao mesmo tempo estar tão distante. Nós não queremos falar sobre o Senhor, se reunir diante da sua mesa, mas amar tanto as outras coisas que o mundo oferece. A gente quer ter uma comunhão profunda com o Senhor, a ponto de que a gente saiba que nem todas as moedas do mundo equivalem ao tesouro que nós encontramos no Senhor. E somente aqueles que estão, de fato, numa comunhão profunda com o Senhor conseguem perceber isso. Por isso nos ajuda, Deus. Se por alguma razão nós temos desprezado o Senhor, ou nós temos trocado o Senhor por prazeres, satisfações, seja lá de qual ordem elas forem, nos perdoa, Deus, tem misericórdia de nós. Nós não queremos ser como Judas, que trai o Senhor, mas que continua altivo. Nós queremos, a Deus, apesar de saber que por vezes traímos o Senhor, mas nós queremos aproveitar a oportunidade que nós temos, porque nós ouvimos o Senhor e não queremos endurecer o nosso coração. Ajuda-nos, nos atrai para perto do Senhor, nos dá a graça, ó Deus, de partilharmos e experimentarmos essa comunhão
profunda com o Senhor que vai transformar a nossa vida, Deus. É isso que nós pedimos, é isso que nós rogamos ao Senhor. Que nessa Páscoa, Deus, a gente apenas não saiba as informações a respeito dela. Que a gente não apenas diga que o Senhor morreu e ressuscitou, mas que a gente experimente essa morte e ressurreição do Senhor em nossa própria vida. Que a gente deseje isso mais do que todas as coisas. É a minha oração, em nome de Jesus. Amém.